Olá, hoje estou atrasada, me atrasei hoje. Vamos lá para mais uma live de sexta-feira, Positividade Life Coaching. Vamos contar uma história de amor linda, maravilhosa aqui. Hoje é dia de falar de amor. Falar de amor na sexta-feira é um negócio muito bom. Boa noite a todo mundo que está chegando. Estou um pouco atrapalhada hoje. Mas vamos lá, vamos em frente. Esperando só a convidada entrar. Vamos lá. Sexta-feira, 9 horas. Boa noite, todo mundo que está entrando. Vamos contar uma linda história de amor aqui. Positividade no pedaço. Naná e Chicó. Legal. Eu vou convidar vocês. A Naná entrou também. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Vou chamar pela Chicó, não. Chicó, a Naná tem que entrar para eu poder chamá-la. Oi, Naná. Vamos lá. Entramos pelo Chicó, tá ok. Deixa eu ver se eu consigo chamar vocês. Chicó tá indisponível para eu chamar. Não sei por quê. Deixa eu ver. Não tô conseguindo... ele não tá disponível. Isso. Eu tô clicando aqui e tá... Chicó não pôde participar. Deixa eu ver. Né? Ele tá indisponível comigo. O que será que está acontecendo? Será que não dá para entrar com a Nayara? Para mim, da Chicó não pode participar. Não está indisponível aqui na live. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aí, turma. Vamos lá. Chicó Unesp. Vamos lá. Está indisponível para ser convidado. Deixa eu só ver um pouquinho aqui. Você tá certinho aí? Tá. Tá entrando? Tô entrando. Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Tá. Nayara. Tá, agora eu vou chamar você, Naná. Deixa eu ver. Vamos lá. Nayara deu ok. Acho que agora vai dar. Não sei porquê. São coisas que a gente não entende. Você só aceita, Naná, agora para participar. Tá? Aí. Pelo celular. Deixa eu arrumar também minha cabeça aqui. Deixa eu ver o que é. Erguei um pouco eu aqui. E vocês têm que... o meu deu. Nossa, que linda a sombra dela da cor do brinco. Tudo bem? Tudo certo, boa noite. Boa noite. Que joia. O povo tá chegando. É a Sandra aí. Vai chegando o pessoal. A Nilva. O pessoal tá chegando. Legal. Hoje, Claudinha. Eu tenho uma turminha que acompanha a gente aqui as lives. Essa aqui é a número 34. Caramba, hein? Minha live número 34. Comecei, deixa eu pegar aqui, que eu vou fazer uma memória hoje, porque eu vou dar uma parada nas lives. Comecei em 14 de maio e venho fazendo lives até hoje, e essa aqui é a número 34. Né? Isso aí parece que é gente que não tem o que fazer, mas a gente tem muito o que fazer e conversa para trocar, né? Então, como eu não quero perder tempo, porque é uma história linda para a gente contar, então eu já vou começar aqui, tá bom? Então, boa noite a todos que estão aí. Eu sou Isabel Bossi, eu trabalho com positividade. A minha praia é coaching de positividade. E aí, nesse tempo da quarentena, o que eu fiz? Falei, preciso fazer alguma coisa, né? Como coaching, a gente tem que fazer alguma coisa pelo outro, trocar, ver como é que as pessoas estão, promover conversa, e vocês sabem que eu gosto de conversar pra caramba.
Então, eu peguei e inventei esse negócio aqui, que era um negócio que eu já fazia desde 2018, mas com as pessoas que faziam o processo de coaching comigo, né? Então, a pessoa faz o processo comigo, depois falava assim, Isabel, a gente queria conversar mais um pouquinho, tal, e acabou o processo, mas eu queria falar mais um pouco. Aí eu criei uns canais que eram fechados e a gente conversava dos assuntos. Quando surgiu agora, veio a pandemia, a quarentena, eu falei assim, será que a gente não pode estender isso para mais gente e conversar com pessoas que estejam fazendo coisas legais, que têm iniciativas boas para trocar, né? Para trocar, porque assim, às vezes não vem muita gente aqui na live, mas elas ficam gravadas e a gente está tendo uma repercussão legal. Tem bastante gente vendo depois, né? E aí eu fiquei perseguindo histórias boas, assim, né? Comecei a fazer uma lista e falei, aí conforme as coisas foram seguindo, eu falei, meu, eu não posso, não pode escapar essa história, né? Porque é uma história muito boa. Mas eu gosto de falar também aqui que o que é ser positivo, né? Nesse tempo que a gente está vivendo agora. O que é ser positivo? E eu vou falar exatamente um trecho de um livro que eu estou lendo, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E ele trata de positividade. E aí, o que ele fala lá? Positivo é elevar o estado de espírito da gente numa posição mais alta, é meditar, é encontrar algo que a gente aguarde com expectativa, que isso aumenta a endorfina, adotar gestos conscientes de bondade, injetar positividade no dia a dia, se exercitar, gastar dinheiro com experiências e exercitar pontos fortes. Eu acho que essa live de hoje tem tudo isso, né? Tem tudo, tudo. Né? As pessoas já vão entender daqui a pouco do que a gente está falando. Tem tudo isso. É lindo, né? E eu queria já estar avisando aqui a todo mundo que está aqui esses 2, 3 meses comigo, que hoje eu vou estar encerrando essa série de lives que eu faço de quinta e sexta, e a partir de setembro eu vou dar um gás aí, talvez eu vou fazer uma vez por mês. Por quê? Porque já está voltando à normalidade, as pessoas estão trabalhando, né? Já não tem aquele ritmo de estar assim, eu posso ficar à disposição da Isabel quinta e sexta para assistir 2 lives, fazer as tarefas, já não é mais isso, eu já percebi isso, né? Então eu já tô avisando aqui a turma que a partir da semana que vem eu vou lá para Xangri-Lá 4, nós vamos passar uns dias lá, e aí eu vou estar meio que de férias pensando quais são as próximas lives. Eu tenho outras propostas para fazer, mas essa aqui eu queria avisar que eu vou estar encerrando essa parte que chama Enfrentando Desafios agora, né? Eu comecei com gratidão e vou terminar com uma história de amor. Acho que tem tudo a ver. Acho que vou até escrever um livro. O que vocês acham? Acho que vai dar até para escrever um livro. Com 34 lives, eu acho que dá para escrever um livro, né? Gente, hoje eu vou conversar, que eu vou falar carinhosamente a Naná e o Chicó, porque é assim que a gente conhece eles. Para quem não conhece a Nayara e o André, que é muito estranho a gente chamar ele de André. Naná e o Chicó, né, que são nossos queridos primos, eles moram aqui em Santana do Parnaíba, ela é lá de Araraquara, ele é aqui de São Paulo, né? E aí, assim, eu não vou falar mais, porque a história é de vocês. Então, como a gente já trocou um pouquinho antes, eu gostaria que vocês contassem primeiro como é que vocês se encontraram, né? Porque é uma história legal, como é que vocês se encontraram, e depois a gente vai partir para a segunda parte do segundo amor, né? Que aí as pessoas vão entender do que a gente está falando. Sejam muito bem-vindos aqui na minha live da positividade e a palavra está com vocês agora. Bom, obrigada, Isabel, pelo convite. É um prazer bater papo com você, fora da live e dentro da live, com certeza. Bom, eu sou a Nayara Carlos, eu sou farmacêutica pela Unesp de Araraquara, já contando um pouquinho de spoiler de onde a gente se conheceu, né? E hoje, já formada há uns 12 anos, mais ou menos, trabalhando na indústria farmacêutica. Meu nome é André, mas a maioria das pessoas me conhece como Chicó. Tem outros apelidos pela vida também aí. Mas também fiz farmácia na Unesp, em Araraquara. Trabalhei por muito tempo como farmacêutico do Sistema Único de Saúde. E hoje eu, profissionalmente, assumi um novo desafio também na indústria farmacêutica. Então vamos contar como a gente se conheceu, né? Sim,
É. Se conheceu, afinal, na faculdade, né? Tem uma frase de uma tia querida, que é a tia Helena, que falava assim, que marido bom se arruma na faculdade. E ela estava certa, né? Porque alguém já selecionou para você. Então, a gente, na verdade, eu era uma aluna muito diferente do Chicó. Eu era uma CDF, que quase não ia para as festas, que quase não saía, e que tinha mais a ver com uma empresa júnior do que com o mundo do que o Chicó vivia. Então, você quer contar um pouco de quem era você na faculdade? Bom, eu conhecia no quinto ano da faculdade, então já tinha uma certa vivência, já tinha aproveitado bastante a faculdade, né? E eu não era uma pessoa de se dedicar muito aos estudos. Era sempre aquele que chegava em cima da última hora, pedia para alguém me explicar um pouco da matéria para conseguir tirar passar, né? E era mais ligado ao centro acadêmico, que tem um perfil muito mais de entender como a sociedade funciona, e tinha mais a ver com esses movimentos antigos, movimentos sociais, e totalmente o oposto de uma empresa júnior, né? Então a gente representava dentro da faculdade os dois opostos, né? Mas a vida nos trouxe uma libertação dos bichos, uma festa, que é comumente no começo do ano para receber os bichos. Chegam no começo do ano e depois a gente faz uma festa para libertá-los, né? E aí foi nessa festa que eu estava solteira e acabei o conhecendo. E acho que pode dizer que eu que fui atrás dele, né? Eu que recitei aí. E esse foi o nosso primeiro beijo nessa festa. Ela Que legal! um momento meio conturbado, né? Porque eu estava me preparando para fazer um intercâmbio para a Espanha. Estava já com tudo planejado, começando a planejar essa viagem, que eu ia ficar fazendo um semestre de faculdade na Espanha, em Santiago de Compostela. E aí que a Nayara surgiu na minha vida justamente no momento em que realmente eu não tinha, não era dentro do meu planejamento de vida iniciar um relacionamento, até brinco com ela, um relacionamento monogâmico, né? Mas, como tudo na vida, são oportunidades, e acho que isso já começa um pouco da reflexão que eu estava vivendo naquele momento, em que também acho que às vezes a gente tem que se arriscar, a gente tem que enxergar uma oportunidade e se deixar viver por ela, né? Então, não fazia sentido nenhum eu iniciar um relacionamento com uma viagem planejada para ficar 6 meses fora, e eu acho que eu me entreguei um pouco nessa incerteza e me permiti ter esse relacionamento e ver no que ia dar. E deu no que deu, né? E aí começou esse namoro, né? Mais 4 meses de namoro juntos e depois 6 meses de namoro separados. E aí acho que assim, aqui a gente já começa a contar um pouco da nossa história, que era um namoro de faculdade, era uma coisa desprendida, ele estava na balada lá, eu estava na balada aqui, cada um vivendo sua vida, suas experiências de maneira diferente, mas era um amor que estava crescendo e que estava crescendo com respeito e crescendo nas adversidades, já iniciando o crescimento nas adversidades. E aí ele ficou 6 meses, então era um namoro só pela internet, né, de bate-papo, todo dia falava. Mas quando ele voltou, eu acho que o nosso namoro madurou, né? Que era um namoro mais tranquilo, mais calmo, e um namoro de companheirismo mesmo. Não sei se você quer contar um pouco da Acho volta. que a volta foi um pouco conturbada, porque, queira ou não, a gente muda muito nesse período de muita experiências novas, tanto da minha parte quanto da Nayara. E acho que quando eu voltei, a gente foi se reconhecer. Foi normalmente aquele momento de se reconhecer. E acho que esse processo que trouxe o amadurecimento, o alicerce do nosso relacionamento que veio a seguir. Porque esse reconhecer e essa reconstrução, ela foi baseada em muito diálogo, em muita conversa. E acho que foi o que sedimentou sempre foi o nosso relacionamento. Sempre partiu desse pressuposto. Então, acho que esse foi o nosso grande alicerce que permitiu que a gente continuasse até hoje. Então, a gente começou a namorar, passou pela Espanha, terminou a faculdade, que acho que é um outro momento de ruptura na vida das pessoas. E aí, quando a gente formou, vamos para São Paulo, vamos. E aí, naquele momento, eu já entendia que acho que a mulher tem uma coisa mais romantizada da vida, né? Nossa, agora eu vou casar, vou ter filho, vou fazer um monte de coisa, faz aquele monte de plano. E o homem é muito mais pé no chão, muito mais frio às vezes, né? Tem uma ideia muito mais
sedimentado das coisas. Mas assim, acho que a gente foi para São Paulo em 2 anos de namoro, né? E acho que aí na cabeça da Nayara a ideia é que a gente fosse morar junto. E ela não tinha esse plano, né? E acabar a faculdade e já ir morar junto com uma pessoa, né? Então acho que foi um processo também de se entender, de entender o momento de cada um. Eu acho que também não deve ter sido fácil para a Nayara, porque não é fácil eu ouvir isso, mas eu não estava pronto naquele momento, né? E aí a gente veio para São Paulo e ele falou assim, você precisa morar em República. Você morou com a sua mãe, mas isso é uma experiência importante para a vida. Aí eu falei assim, será? Você tá me enrolando, né? Essa parte. Eu falei, bom, vamos lá, né? Então, eu fiquei 1 ano, 1 ano e meio morando em República, fazendo estágio. Foi quando eu comecei a vida, né? Trabalho mesmo, né? E ele também trabalha mais. E aí, depois de quase 1 ano e meio morando em República, eu acho que foi uma experiência única mesmo. Então, assim, se eu puder recomendar, quem puder morar em República, morar fora de casa, não fazer faculdade em São Paulo, ir pro interior, viver a vida, vale muito a pena, né? E aí eu fiquei 1 ano e meio morando com mais 3 amigas. E aí depois, um dia, por algum motivo, ele me convidou. Ele vai contar para vocês por que ele me convidou para morar com ele. Na verdade, a gente não foi morar junto com ela, mas a gente dormia junto todo dia, a gente fazia tudo junto. E aí teve um dia, eu morava perto do metrô na Rosa, ela morava no Butantã. A gente sempre dormia junto, ou dormia na casa aqui dela. perto de casa, né? Você morava? E aí, um dia eu dormi na casa dela, outro dia eu dormi na minha república, né? E eu trabalhava nessa época em Franco da Rocha. E um dia eu fui dormir na casa dela, e a hora que eu cheguei no apartamento dela, no Butantã, eu lembrei que eu esqueci meu tênis no meu apartamento lá na Rosa. Pra ir trabalhar. Eu falei assim, eu não tinha como, eu tinha ido de chinelo, não tinha como ir trabalhar. Eu falei assim, Nara, não dá mais, vamos morar junto. Desse jeito, não dá mais, não faz sentido, não tem racionalidade nenhuma a gente ficar morando em 2 casas, sendo que a gente dorme junto todo dia, faz junto todo dia, divide as contas tudo junto, então não fazia sentido. E eu falei assim, vamos morar junto. E aí, a partir de então, a gente começou a procurar um apartamento pra ir morar junto. E não que seja uma coisa fácil, porque quando você mora em república, você divide com 4 ou 5 pessoas e as contas são muito menores. Quando você vai morar são em muito 2, menores. a gente vai dividir em 2 e os gastos ficam muito altos, né? Mas foi muito engraçado porque a gente decidiu morar junto, a gente foi morar junto em Ipiranga, né? E acho que no primeiro ou segundo mês em que a gente estava morando junto, a Nayara passou numa vaga de efetiva, que ela tanto sonhava, ela era estagiária, perrengando, pegando ônibus, e ela passou numa vaga de efetiva na empresa que ela trabalhava, para trabalhar viajando. Então, pô, ela se sentia super culpada. Eu tirei ele da república, da amizade, morar com os amigos, pra agora ficar em casa. Pode um pouco desse Mas acho momento. que agora é um momento assim, é um momento de virar gente grande de verdade, né? De assumir as próprias contas, de responsabilidade. Mas foi um momento também, assim, de vida profissional que começou a desarrojar. E aí, eu acho que nesse momento vem muita palavra que eu acho que define, né? Hoje a gente conversou muito sobre a palavra que nos define. E a palavra que nos define é companheirismo, né? Porque talvez para alguns maridos, e que não eram namorado, né? Minhas mulheres vai estar toda semana em hotel, vai estar cada dia num lugar. E nunca foi um problema, né? Pelo contrário, era assim, vamos lá, é importante para você, vamos, levava no aeroporto, ajudava. Então, assim, a gente tem uma história muito hilária, que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tive o primeiro... Eu nunca tinha voado de avião, como caipira que sou, né? E aí, ia ter a primeira viagem, e eu morria de medo de passar vergonha, porque eu não tinha nem ideia de onde pegava o cinto, do que fazia. Onde punha a mão. Qualquer coisa, não sabia. Aí falou, nós vamos ter, acho que era uma formatura, uma festa em Ribeirão, bora comprar uma passagem, nós vamos para Ribeirão. E a gente, você vai aprender tudo. Quando chegar o dia de você viajar, vai estar tudo certo. Então, você já está sabendo. Ele já sabia tudo. Ele já tinha feito dessas experiências. O melhor que essa viagem que a gente comprou para Ribeirão, o voo cancelou. Mas pelo menos eu fiz todo o trâmite de despachar bagagem, de tudo. Serviu para ela aprender a burocracia, mas não voou. Mas não voou. Mas
aí começou um outro mundo, assim. E aí é um mundo de muitas oportunidades. E eu acho que aí a questão do relacionamento monogâmico também vem aqui, né? A importância do relacionamento quando você gosta mesmo da pessoa, né? Porque a oportunidade de fazer coisa errada, a oportunidade de conhecer pessoas legais, você tem todo dia. Mas Sim. quando você tem um vínculo tão forte, com alguém que te dá tanto suporte, que tá ali o tempo todo, pro bem, pro mal, pro choro, pra risada, pra bebedeira, pra cuidar da bebedeira. Então, acho que a gente sempre foi muito parceiro. E aí, eu fiquei por um período trabalhando, viajando e tal, só que depois essa vaga ia terminar. E aí eu fui convidada para uma vaga em vendas em Ribeirão Preto. Então, de novo, a gente teve assim, e aí, vamos, vamos, como é que fazemos? Montei casa em Ribeirão e ele ficou com a casa em São Paulo. E tem a frase tipo, ela falou assim, vamos comigo? Eu falei assim, ó, tô trabalhando no SUS, né? E pra trabalhar no SUS depende de concurso. Eu falei assim, eu até vou, mas eu não volto. Eu vou me estudar para um concurso, vou passar no concurso na região e vou. Mas não volto. Você tem certeza que é lá que você quer construir sua vida? Não. Então, te Dá uma manter. segurada. Já já a gente define isso. Deixa eu ver como é que vai ser. E aí eu fui ficar um período, né? Fui sem data de volta, né? Fazia 12 anos, como dizia minha avó Cecília, ela falava, minha filha, isso não é coisa de menina. Viajar de porta tá no lugar, pegar a estrada de noite. Muitas vezes perdi, na época de Waze, né? Era ainda GPS. Muitas e muitas vezes eu ligava para ele chorando perdida. E ele falava, primeiro para de chorar, se acalma, senão eu não vou falar com você. Agora, vamos ver onde é que você tá pra gente achar o caminho. Então, eu acho que, assim, muito dos repentes, dos altos e baixos, eu consegui depois voltar para São Paulo. E aí, quando eu voltei, tinha uma amiga que falava assim, a Ana Basso, Nayara, se ele mudar para Santana de Parnaíba, de lá você não vai sair mais. Não faça isso. Mas, como ele ficou, ele veio morar em Santana de Parnaíba. Então, eu acho que assim, aí a gente veio para cá, construiu um outro trabalho, né? Ele já no concurso, eu também. E aí a gente acabou ficando por aqui, gostando. Compramos nossa casa aqui. Então, a nossa vida foi se desenrolando aqui enquanto casal, né? E sempre muito, assim, quem nos conhece, que estiver assistindo, vai saber, né? Baladeiros de plantão. Então, mesmo depois de formado, a gente foi para muitos Interunesps, a nossa casa tá sempre cheia. Tem colchão para todo mundo, café da manhã, almoço. Então, acho que a nossa vida foi sempre essa alegria e o turbilhão. A gente sempre está em movimento. Tá parado. Acho que mais eu do que ele ainda, né? Porque ele tem uma... Ai, que legal. Que foi estudando muito, pós-mestrado, então acho que a gente sempre equilibrou esses momentos em que às vezes um tinha que se dedicar mais ao trabalho, o outro se dedicava mais a ser esse suporte e essa sustentação no relacionamento. E acho que a gente foi equilibrando isso sempre com muito diálogo. Acho que isso é o mais importante. Isso aí é uma parceria que eu tenho aqui com o Fred também, né? 29 anos e contando, né? 33 de namoro, que a gente não deixa de comemorar um ano de namoro. Mas eu sou essa pessoa que tá voando, né? Chamou, eu tô indo. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então, assim, ele é o suporte, né? Ele é o meu suporte. Então, eu tô entendendo perfeitamente o que vocês estão falando. Eu falo que ele é meu porto seguro, né? Que eu fiz muitas coisas doidas e muitas coisas que são de risco, muitas mudanças, mas porque eu sempre tive o porto seguro e o apoio, né? Se não der certo, se der certo, eu tô aqui, né? Eu vou te suportar, eu vou estar com você. E aí eu acho que, assim, depois de muito tempo já juntos e tudo mais, lá por 2013, 2014, a gente fez uma viagem para o Peru. Uma viagem que, por sinal, eu não queria fazer, porque eu achava que ia ser muito ruim. Mas, assim, todo ano eu quero decidir a viagem e eu falo, e ele sempre decide. Decide o roteiro, decide onde vai, que dia vai, e eu só vou. Eu só vou. Mas acerto que vai. Não, você super acerta. Mas eu sempre, não queria ir. Não queria ir pro Peru. E na volta do Peru foi quando a gente conversou e falou, acho que tá na hora da gente ter um filho, né? Acho que a gente já tem bastante tempo de relacionamento, a gente já curtiu bastante e a gente não vai ser o tipo de casal que vai deixar de curtir porque tem filho. Então, acho que é um bom momento da gente ter filho.
E acho que isso também Aham. é uma fase de planejamento, né? Então, tudo na vida nossa foi sempre, apesar de ter os riscos, planejado. Então, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer isso para mudar de posição e tal. E aí começamos as tentativas, né? E aí eu acho que é super importante falar sobre isso, porque ninguém fala, né? As pessoas falam, Aham. pessoas que engravidam muito rápido, então funciona super bem. E tem pessoas que não Certo. funcionam, mas elas também não falam, elas guardam para ela, né? E aí a gente começou nesse processo, aquele processo comédia de todos os casais, né? Então vamos fazer tabelinha, aí que dia, que não sei o quê, temperatura, Aplicativo, aplicativo, É mesmo. olha pra cima. toda aquela baboseira, começa a tentar engravidar, faz, né? E aí É. tentamos um período, Mas a gente vai. também, a nossa vida é um pouco complicada, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente é racional demais, né? Então, eu nunca esqueço, a gente começou a tentar, ficou um período, aí acho que, se não me engano, a Nayara mudou de emprego, ou mudou uma oportunidade de trabalho, e aí não era mais o momento. Então, a gente dá aquele pit stop, dá aquela paradinha de 6 meses para É. pesquisar. Aí, na hora que a gente ia voltar novamente, veio o Zika vírus e toda aquela discussão com relação ao Zika, Tá. e eu estava justamente fazendo mestrado com o pessoal do Ministério da Saúde, acompanhando toda a epidemiologia do Zika vírus. Falei assim, não, de jeito nenhum, acho que agora Agora não dá. não é hora de a Aham. gente. E aí veio outra mudança, então sempre foi picada. Foi entre 6 meses começa, 6 meses para, 6 meses começa, 6 meses para, nunca foi algo contínuo, né? Mas eu acho que o que mais pega é planejar, né? Achar que você tem o dom de planejar e que vai sair exatamente daquele jeito que você planejou, né? Tipo, agora eu vou fazer Entendi. coisas, que eu vou mudar de cargo, que eu vou isso, que eu vou aquilo. E aí a vida nos transformou, assim, nos trouxe surpresas. Por quê? Porque não aconteceu no primeiro Tá. ano, não aconteceu no segundo, nem no terceiro. E o Chicó tinha sempre uma vontade. E aí, você quer contar um pouco? Eu sempre falei para ela, eu não faço questão de ter um filho biológico. Eu, por mim, eu não tenho problema nenhum em adotar. Mas eu sei que talvez para você seja um sonho ter um filho biológico. Eu estou aqui como companheiro, eu posso emprestar meu corpo e estou aqui para isso, né? Mas eu falo assim, eu não tenho esse anseio, esse sonho, essa demanda de ter um filho biológico. Eu tenho vontade de ser pai, não Tá. necessariamente um filho biológico. E eu tinha sempre uma questão, toda vez que a gente falava sobre isso, eu sempre ficava refletindo e pensava, mas será que eu vou saber amar? Será que eu vou gostar? Ah, Parada? Porque é um desafio, né? Uma coisa é você ter um filho que nasceu da sua barriga, é seu. sim. E aí outra coisa é você saber se você pode amar outra pessoa, como seria isso e tudo mais. Então a gente teve muitas conversas, muitas. Das muitas que a gente senta para tomar vinho, às vezes só os dois bobos, fica aqui até tarde, batendo papo e tal. A gente conversou bastante sobre isso. E aí, em 2017, a gente teve uma conversa mais assim, e aí eu falei pra ele, eu tô pronta. Aí ele, mas como assim? Eu falei, tô pronta, vamos entrar na fila? Porque eu Ah, operei, eu tenho endometriose, nanana, mas não era o mais importante pra mim, entende? O importante era ter alguém pra educar, pra amar, pra fazer, pra cuidar, né? E aí eu já começo a embargar a voz, né? E aí a gente conversou e aí eu falei assim, bom, vamos atrás então, né? E aí a gente começou a ir atrás disso. Então, a gente foi falar com uma psicóloga, amiga dele, que trabalhou com ele na rede, para entender como era esse mundo, né? Que idade, quanto tempo demorava, até qual idade a gente achava que a gente poderia contribuir. Tinha determinadas coisas que a gente tinha medo, que a gente não queria, né? Como é que seria se você... certo. Queira ou não, a gente sempre planeja. Então, nunca a gente vai entrar de cabeça e se jogar no barranco. Então, sempre foi. Então vamos iniciar o processo de adoção? Então, vamos conversar com quem entende como que é, saber realmente como que é. E a conversa com essa psicóloga foi sensacional, assim. Porque muitas vezes a gente parte de algum estereótipo, né? De que a adoção, por exemplo, um dos primeiros estereótipos que ela trouxe, que o próprio pessoal do fórum traz, da questão de você estar fazendo uma caridade. Acho que a primeira coisa que Tá. fazer é desconstruir essa ideia. E acho que isso é super importante, é, justamente para a construção dessa ideia de paternidade. O ato de ser pai e mãe é um ato egoísta, é um ato de que eu tenho essa vontade, eu quero isso. É uma coisa que a gente quer, a gente busca
que isso ocorra, né? Certo. E na adoção é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem a vontade de ser pai e é por isso que eu estou entrando. Eu não estou aqui para ajudar ninguém. Eu estou aqui porque eu quero ser pai. E eu quero passar por esse processo de paternidade. Porque e ela trouxe para a gente, uma das grandes causas de devolução de crianças adotadas é Nossa. o fato dessa noção de caridade. Como assim que essa criança não está me respeitando? Como assim que ele não se sente, não reconhece tudo que eu fiz? E a gente sabe quando a gente é pai, né, que não existe isso. A criança não tem essa noção, né? E se você tem esse sentimento de caridade quando você adota, você muitas vezes você não aceita esses percalços que tem na paternidade. Então, Tá. eu acho que foi uma conversa excelente, sim, para entender bem como que é todo o processo, que não é fácil, quais são as Aham. Que o que demora. pode. Eu tô com uma matéria aqui do Senado, né? 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, né? E aí, assim, segundo o Sistema Nacional de Adoção de Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, existem quase 34 mil crianças abrigadas ainda em casa de acolhimento, né? E à espera de uma nova família, né? E aí o que choca um pouco é assim, o panorama da adoção no Brasil tem 34 mil acolhidos, né, e 36 mil pretendentes. Quer dizer assim, é um número que a gente não tem noção. É uma coisa fora do nosso entendimento. E saber também, que eu li aqui, que tem criança que tem idade, vocês vão provavelmente explicar melhor isso, que as pessoas não vão adotá-la por causa de idade ou da raça ou alguma coisa, né? Da cor. Então, assim, é um negócio, um mundo que eu comecei a ler e falei, gente, é inconcebível isso, né? Não, eu só ia contar assim, que eu acho que o que pega muito, Isabel, e por que tem tanto pretendente, e a mais do que as crianças, é porque as Tá, pessoas querem aquilo que talvez elas não conseguiram, ou querem uma certo. coisa muito bem formatada. Então, assim, eu só quero uma criança de até 1 ano de idade, porque aí ela vai Isso, ser do meu jeito. Ela não vai ter vivido, entendi. ela não vai ter vivido outras coisas. Então, a maioria dos pais querem crianças brancas, crianças até Certo, e que de preferência se pareçam com elas. Então, certo. antigamente, no cadastro de adoção, você podia escolher até se o cabelo da criança era enrolado ou não. Hoje isso não é mais assim, tão Tá, detalhado. Mas hoje tá. você escolhe se você aceita uma criança branca, se você aceita uma criança negra. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? E aí, eu acho que tem um gancho muito importante que é o sonho. O seu sonho, quando ele é um sonho só, de uma só forma, de um só tamanho, ele pode não realizar a vida toda. E aí eu acho que é uma coisa para as pessoas que talvez estejam passando por isso, que não é porque você não engravidou que você não pode viver o sonho. Então, Certo. assim, existem várias maneiras de se ter sonho, de se viver o sonho. E quando você bota só uma caixinha, só uma bolinha, você não consegue. Então, eu acho que o fato de ser feliz e por que é positivo e tal, é isso. É ver a vida de acordo com o que ela vê, com o que ela te traz, com as oportunidades, com as aberturas. Abra 3, 4 portas. Uma delas Sim. vai dar certo, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. O quanto as pessoas, às vezes, não conseguem ser felizes, mas não é porque elas têm muito ou porque elas têm pouco, é porque elas se fecham em um só sonho. E eu gosto de falar que a gente tem o plano A a Z, né? Não tem o plano A. O plano A se você tem só o plano A, você já está errado, né? Precisa ter um plano de A a Z. Né? É isso. E acho que o processo de adoção é um processo de aprendizagem também, por exemplo. Porque quando você não é pai nem mãe, você não entende muito o desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, a gente aprendeu sobre primeira infância, quais são os impactos de uma boa educação, de uma má educação na primeira infância. E isso, às vezes, foi um dos critérios que a gente trabalhou inicialmente, conversando muito entre a gente, de fazer a escolha da idade das crianças que a gente ia colocar no perfil.
Tá. Porque no primeiro momento a gente definiu que a gente não tinha necessidade de ser bebê, mas que entendendo o desenvolvimento da criança, até a idade da primeira infância, é uma idade que ainda a gente consegue, teria na nossa cabeça menos dificuldades assim de lidar com esse grau de incerteza que passa. Mas acho que a Nayara, antes da gente entrar na live, ela falou assim, que palavra definir você? E eu acho que a questão da incerteza é muito importante. A gente entender a incerteza e aceitar a incerteza, eu acho que é um papel crucial para você que quer ser pai, independentemente de ser adoção, de ser adotar por via da adoção ou não. Aham. Porque, independente de ser um filho biológico ou um filho adotivo, o pai vai ter que passar por essas incertezas que não vai saber lidar. E a gente vai Sim. simplesmente viver. Sim, é o E dia a dia, não tem fala assim, ah, o meu foi assim, o dois, eu vou falar de dois, vocês vão falar de três. Dois, que você fala assim, o primeiro foi planejado, bonitinho, o segundo veio na época mais dura da nossa vida. A gente estava endividado e o Fernando nasceu, né? Aí você fala, não, tudo que fizer para um vai fazer para o outro, né? Mas a gente tem menino e menina. Né? Então, quer dizer, não adianta, e não tem um manual de instrução que fala assim, meninos dessa idade se comportam assim, meninas assim. Não tem, eles são indivíduos, né? E cada um tem suas vontades, e a gente vai aprendendo com eles. e é Hoje uma, nós já estamos aprendendo com eles, né? e é uma falsa ilusão de que se você tem um filho biológico, você vai mitigar essa incerteza, que você não vai mitigar. E acho que uma coisa que aí a gente foi atrás da questão do cadastro da adoção, né? E aí a gente Certo. começou essa coisa, tem que preencher, tem que escolher, né? É como se fosse comprar uma mercadoria, uma roupa, né? Mas por que tem que ser? E por É, que tem que ser assim, né? Eu acho que isso é uma coisa É, importante. é um processo difícil, assim, é um processo que não é agradável de se fazer, porque você tem que realmente definir o perfil do que você vai aceitar. tá, E por mais que seja difícil, realmente de dar essa impressão de ser uma mercadoria, ele faz a gente refletir pelo processo de aceitação, como o pessoal do fórum diz, que a partir do momento que você entra com o pedido, você começa a gerir. É uma gestação. tá, E tá. esse processo, ele faz parte dessa gestação. Ele faz parte de você refletir o que você acha que você consegue aceitar, o que você acha que você consegue lidar, as situações que você está preparado psicologicamente para lidar com algumas situações. O que vem na sua vida, né? Então, por exemplo, a gente viaja, trabalha, a gente tem uma criança deficiente, ajudaria? A gente conseguiria? Certo, Né? Quantas certo, podia? certo. Doença E aí, grave. assim, são coisas que ninguém fala, né? Mas é doença grave, violência sexual, alguém que sofreu abuso. Então, assim, até que ponto você está disposto? Quando você é fiel com aquilo que você está disposto, funciona. Porque aí as É, coisas vão vir daquela maneira. Isso foi uma outra coisa que a gente discutiu muito. Quantas crianças que você tem que escolher? Você aceita irmãos? Você aceita uma criança negra? Não aceita? E foi muito engraçado que a assistente social falou para ele. Eu queria te explicar uma coisa, André. Aí eu falei, meu Deus, o que será que ela vai falar, né? Ele, não, porque você precisa entender que crianças... É muito difícil ter crianças amarelas, né? hum, Porque normalmente você não tem crianças japonesas para adoção. Então, assim, já com esse mindset, mesmo ela do fórum, que as pessoas buscam pessoas parecidas, né? E ela deixou bem claro, tá, porque as pessoas japonesas não têm problemas, elas têm o mesmo problema que as outras, mas em que a certo. estrutura familiar em volta da família de suporte da raça oriental, ela costuma suportar isso e não abdicar. Então, por exemplo, porque Tá, durante o processo como chama? Instituição. De destituição de uma criança, de uma família, eles sempre é. buscam que a rede de apoio primeiro suporte isso. Algum Então, familiar, né? eles buscam que algum Algum familiar familiar, tá. apoie. E normalmente na raça oriental, essa rede de apoio costuma se organizar Funciona. para Tá. receber essa criança.
Então, acho que... Então, acho que depois que a gente acabou fazendo todas essas escolhas, fez avaliação psicológica, tem uma série de documentações e tudo mais, a gente fomos e relaxou. E continuamos também tentando engravidar. Vamos seguir a vida. E aí, Aham. passa mais ou menos, acho que um ano e meio. Acho que Um foi ano um e ano e meio. pouquinho. Ah, O processo demorou um pouco, porque estava sem psicólogo aqui e tudo. E a gente fez a entrevista, um ano e meio, ligaram pra gente, não foi? né? Mas acho que o perfil que a gente escolheu, né? O que a gente colocou Tá. nessa, né? Então, a gente colocou crianças sem deficiência, que não tinham sido vítimas de abuso, porque a gente achava que Tá. era uma coisa que não queria dar suporte, ou que a gente não teria estrutura Não, emocional para lidar. Tá. Crianças podiam ser negras, podiam ser irmãos. A gente queria até 2 irmãos. E a gente aceitava crianças até os 4 anos. Porque a gente Tá. achava que a primeira infância seria um corte importante para a gente conseguir. Porque é um momento que fecha alguns ciclos e que a criança também tem um surto de aprendizado, né? Depois a gente foi Certo. lendo, entendendo um pouco mais. Ah, tá. E aí colocamos isso. Aí um belo dia, convivendo muito com a nossa filhada, né? Com a Luli, com o Tutu, que é filho de um outro amigo nosso, a gente entendeu que talvez 4 anos fosse pouco. Porque tinha Tá. tanto para explicar ainda para o Tutu, para a Luli, de coisas da vida. E a gente falou, meu, por que a gente colocou só 4, né? 4. Ah. Aí, um dia eu liguei no fórum, eu tentei entrar pela internet, não consegui e tal, liguei no fórum. Falei, eu queria saber como é que faz para aumentar a idade. Ela, a idade pode aumentar por telefone. Eu, oi? Ela, pode aumentar por telefone. Falei, tá bom. Então, Jura? Ah. aumentamos, alterou nosso cadastro por telefone. Isso foi em março. Fevereiro, março. Fevereiro, março do ano passado. Inclusive, quando você ligou, ela falou, inclusive vocês estão na fila já. Foi Já aprovado tá o cadastro. Já tá cadastrada, né? Tá cadastrada. Tá, tá. Totalmente. Passado uns 2, 3 meses, mais ou menos, em maio, a vida sempre leva e traz, né? Ela nunca só leva, né? Ou nunca só dá. Aham. Foi o período que meu avô adoeceu em Araraquara. E aí eu comecei a ir, quase que toda semana eu ia para Araraquara. Aí uma dessas idas para Araraquara, o Chicó trabalhando e dando aula à noite na faculdade. Um desses dias aí eu tava com o carro cheio, né? Gato, cachorro, papagaio, tudo no carro. Tava a avó, tava minha mãe. A gente tava indo pro hospital para ver meu avô. E aí tocou meu celular e era do fórum. E aí ela me trouxe a notícia de que tinha... que eles ligam, eles não falam já que tá tudo certo, né? Eles ligam para contar a história, para ver se você tem interesse e te deixam uns 2 dias pensando. Para ver se... jura? E fala assim, você não precisa dar resposta agora. Não precisa dar resposta agora. Certo. A situação. Aham. E aí, eu lembro que eles ligaram, e quando eles ligaram, eles já falaram que eram um grupo de 5 crianças. Mas iam separar, e estavam pensando o que iam fazer e tal. E aí eu desliguei o telefone e falei pra ela, tá bom, então o que eu preciso fazer? Porque eu já queria logo dar a resposta, né? Mas eu falei, o que eu preciso fazer? Ela falou, pensar. Desliga o telefone, pensa, daqui 2 dias a gente se fala. Aí eu já liguei, e ele dando aula, então eu tive que esperar até às 10. Imagina eu, a gastura, que eu fiquei até às 10 esperando. E aí eu liguei e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso e tal. E ela explicou, ele, que legal, meio passado, né? Ficou mudo. Eu tava dirigindo. Aí eu falei assim, são 5. E ela trazer a gente ficar com 3. Mas eu não queria separar os irmãos. Aí ele falou assim pra mim, não, você deve estar brincando comigo. É a primeira coisa que ele falou, não cabe num carro. Você tá maluco. Aí eu falei, bom, faz o seguinte, você não tá indo pra casa? Vai pra casa, pensa. Na hora que você chegar em casa, você me liga, talvez até amanhã cedo e tal. A minha proposta pra você é essa. Mas se a sua não for, a gente vai entrar, né, num acordo. E aí ele foi embora pra casa, me ligou. Eu fui dirigindo pela Castelo, voltando pra casa, Castelo Branco aqui em São Paulo, né? E aí, a hora que eu cheguei em casa, eu falo assim, não, vamos pegar os 5, vamos adotar os 5 mesmo, vamos que vamos. E aí, acho que a gente começou na sexta-feira, ela me ligou, aí eu falei pra ela dos 5, ela falou, não, mas vocês são um casal muito jovem, vocês não têm nenhum filho. Eu falei, bom, se eu tivesse um, aí que eu não ia querer os 5 mesmo, né? Olha, posto, é isso pra nós, a não ser que vocês tomem uma decisão diferente.
E aí foi Certo. desenrolando, a gente acabou indo pessoalmente lá. O dia que a gente foi pessoalmente, elas falaram, olha, a gente vai separar em 3 grupos. O bebê vai para uma família, os gêmeos vão para outra e os outros mais velhos vão para vocês. Porque, na Só para verdade, entender, acho que é, tinha uma menina de 6 anos, um menino de 4, um casal de gêmeos de 2 e um bebê de 1. Então a ideia Certo. dele era que o bebê fosse para uma família, o casal de gêmeos para outra e os dois mais E os velhos dois mais velhos para vocês. e Aham. aí, então aí faz sentido, né? Como aí cada um tem suas crenças, né? Eu acredito em Deus. Em casa a gente Ah, respeita cada um no seu quadrado. Eu acredito certo. em Deus, então assim, a gente hoje só tem os filhos porque a gente aumentou para os 6 anos. Porque a gente só foi Certo. chamado por causa da idade de corte de 6 anos. E Certo. aí, o que ela me falou, ela acabou de falar, quando ela acabou de falar, eu naiarei, né? Dei aquela chilicada e aí falei pra ela, você realmente acha que o melhor pro bebê é ficar sozinho? Ser separado dos irmãos, perder todos os vínculos, todos os laços, você realmente acha isso? Aí ela ficou me olhando, aí o Chico, que é super educado, né? Que não é o meu melhor quesito. Eu falei para ele, não que eu queira julgar que tenho mais conhecimento do que vocês têm muito mais vivência e experiência para tomar a melhor decisão. Mas o que eu queria deixar claro é que a gente estava aberto para receber os 5, a gente estava aberto para receber os 3, a gente estava aberto para receber os 2. E vocês já fizeram a sua avaliação do nosso perfil e que eu tenho certeza que vocês vão tomar a melhor decisão. E aí, depois de uma quanto tempo? Não, depois de uns 2 ou 3 dias, eles ligaram falando que vinham os 3. Que vinha o bebê Isso. também. Então, eu consegui. Até nesse momento vocês não conhecem as crianças, assim, só vai falando a idade, só vai contando a histórico deles, até nesse momento ainda não olhou para as crianças. Isso, e uma das coisas importantes que o pessoal do fórum deixou bem claro é que eles eram irmãos e que a ideia deles era separar, mas que a gente deveria assumir um compromisso de buscar e manter esse vínculo dos Com a irmãos. outra família. Com a Isso. outra família. Tem uma coisa importante que eu não contei. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu estava lá na casa da avó ainda, eu liguei para a tia Nilva. Que a tia Nilva é sempre um ponto. A tia Nilva e o tio Heraldo são um ponto de equilíbrio para a gente, às vezes. É um casal Sim. que a gente admira muito e que muitas vezes nos aconselha nos momentos que a gente dá umas panes. E aí eu liguei para ela e falei, tia, aconteceu isso, 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 o que você acha? Ela, menina, 5! Aí eu imagino que essa hora o coração do tio Heraldo até parou. Aí eu mas assim, eu queria saber o que a tia acha. Ela, minha filha, se você já quer, vai para o 5, vai para 3, vai para aquilo que tiver que ir. Então eu acho que esse apoio também foi super legal. E aí a gente acabou, que você perguntou, quando que a gente conhece? Aí eles marcam um dia para você conhecer, no fórum. E aí eles levam as crianças, né, da casa. Ah, E a gente foi o dia que a gente conheceu. E por sinal, como a vida é assim, né? Era uma segunda-feira, né? Era uma segunda-feira, já agendada, e foi o dia que meu avô faleceu. Foi no dia que ele foi embora. Então ele tem toda uma relação com as crianças, né? A minha certo. visão das chegadas e partidas. E Chegadas e partidas. foi como mãe, né? Porque eu fui no velório e nem no enterro dele. Eu cheguei depois. A gente tinha um compromisso assumido com as crianças e a gente falou, e agora, né? O psicólogo falou, olha, a gente vai fazer o que você preferir, né? Você que sabe. E aí eu falei, não, eu acho que eu já fiz tudo que eu podia por ele. Por ele. Agora é o momento das crianças. Porque você imagina a decepção deles de ter um horário agendado e a gente não ir, né? E acho que a gente conversou bastante, era de passar uma sensação de abandono novamente. Certo. Não queria que eles passassem por essa sensação. Mas mesmo assim, o que eu falei para a Nayara é que a decisão era dela. Que principalmente acho que a perda era um sentimento muito forte nesse momento. E olha que loucura, ele faleceu de madrugada e o fórum só abre a 1. E aí estava dado a visita a 1. Então, e o velório... Não tinha condição. Não tinha como. A gente ligava no fórum e ninguém atendia. Porque a nossa ideia era ver se a gente conseguia antecipar a visita para não perder o enterro, né? Mas assim, de um limão, né? Se faz a limonada. Sim, então, sim. Todos tímidos, né? Então, os 2 menores não falavam.
só ela falava, mas falava muito pouco, muito tímida. Então, aquele foi um dia de conquista, já foi o dia da gente entender como é que cada um funcionava, já de pedir para ir no banheiro e já fazer cocô, o primeiro dia. Eu lembro que Ai, que legal. eu quero ir no banheiro. Ela, tudo bem, vamos lá, vamos lá. A hora que ele sentou na privada, eu falei assim, o que foi? Ele é cocô. Eu falei assim, já. A gente Eu lembro de eu já, ficar né? segurando ele com medo de ele cair dentro da privada. Não sabia como. E eu acho que assim, que caminhando para contar agora da chegada, né? E aí o momento certo, que é o que você falou, eu estava numa pobreza desgramada quando ele chegou. Para nós a mesma coisa, a gente em reforma, morando num quarto e um banheiro e a cozinha pro lado de fora, num mês super frio, que foi julho. E assim, eles chegaram, a gente ficou um tempo na casa da avó, um tempo na casa da sogra e depois a gente falou, vamos para nossa casa. E aí eu acho que isso foi um divisor de águas para laço, né? Sim, com certeza. Acho que uma coisa importante colocar que a Nayara saiu de licença maternidade. Então a adoção tem licença maternidade. Legal. Aham. Mês, e aqui na prefeitura para adoção, para paternidade era um mês. Então, Tá. Então diferente teve um nesse. período para poder ficar junto. E eu consegui Aham. emendar com as férias, então eu fiquei 2 meses em casa e a Nayara conseguiu ficar 6 meses. E realmente esse período foi muito importante para a criação do vínculo, né? Que acho que, assim, um ponto-chave que facilita muito o processo de adaptação da adoção é a vinculação entre as crianças e a gente. E disso a gente não Certo. pode reclamar, né? Não. Porque eles são crianças fantásticas, vincularam super rápido. E até a própria dificuldade foi um benefício, né? Porque a gente estava dormindo num quarto só, então Não tinha acho medo que de dormir. Tá. a gente Já fez um colocou acampamento logo no começo. os dois mais velhos na cama de casal, dormia eu e a Nayara no colchão de solteiro no chão e o Pietro no berço, né? E assim foi um mês e meio Até desse acabar a jeito, reforma. até acabar a reforma. Mas acho que o mais legal, Isabel, é assim, eles chegaram e aí teve muita dificuldade também. Porque assim, é muito amor que você tem para dar, mas eles também têm um monte de coisa que eles já viveram, né? Porque a criança que já Certo, fala, ela já tem uma vivência. Então ela já come certo, junto, ela não está acostumada a estudar. Então assim, ensinar a rotina de estudo, como fazer isso. certo. Então no começo Aham. ela chegou mais velha e não contava de 0 a 10. Só conhecia Tá, o A, o U. Eu falei, eu chorava todo dia. E aí começa, tá. acho que nasce uma mãe, nasce a culpa, nasce o choro. Fala assim, não, eu não tô acertando, não tá indo. E aí depois de um mês ou dois, acho que a gente entendeu que tinha os surtos de aprendizado mesmo, né? Então assim, Tá, aquilo tá. não ia. Daqui a pouco E acho fazia. que Foi, uma foi. das coisas mais É, importantes, acho que foi conversar até com a própria diretora da escola, que assim, uma das coisas que a gente que vale muito a pena registrar é que eles estavam sendo uma escola pública que realmente o suporte era sensacional. Era sensacional. E uma época que eu fui conversar com a diretora, que ela falou assim, meu, não tá indo, a impressão que eu tenho que a gente não avança nada. Ela falou assim, você não viu quando ela chegou aqui pra gente? E ela tinha chegado tá. fazia 6 meses na escola. Ela falou assim, ela quase não falava. Ela quase não Escrevia, né? escrevia, Não não desenhava. desenhava. Não desenhava. E assim, o que ela evoluiu em 6 meses, ela evoluiu muito mais que muita criança. Então, realmente, ela está nesse processo. E o processo que você está entrando agora é um processo muito mais avançado de quando ela chegou. E aí vem É, muito aquela coisa do que a gente espera, né? Porque ele é uma pessoa extremamente inteligente que sempre teve facilidade para estudar. Eu nunca fui inteligente, mas sempre fui a pessoa que tinha a hora de estudo, que separa horário, que é a doida do negócio para fazer o negócio no time. E aí a gente percebe que a criança tem o time dela. E que tem. você vai ter que respeitar. Nem que for para você Aham, chorar dormir porque não foi aquilo que você sim. esperava. Então, faz parte, né, do aprendizado. E aí, assim, Mas faz parte do aprendizado de ser pai, né? De ser pai e de ser é, mãe, né? Porque acho Ser que pai e assim, mãe. não É. só o filho adotivo passa por isso. Todo mundo, todo pai. Todos passam, todos passam. e acho que uma Gente, coisa. eu tenho a tristeza de informar que faltam 4 minutos. Faltam 4 minutos para a gente encerrar. Eu Né, queria eu acho que.
Pode falar, Isabel, pode falar. Quando a conversa é boa, né? E tudo é tão gostoso. E eu queria falar assim, o orgulho que eu tenho de vocês por ter dado essa oportunidade para vocês e para eles. E para a gente, né? Porque assim, a gente já tem tanto tempo de casado e fez a gente refletir muito sobre tudo isso, né? Toda essa situação, lindos, eles chegam e pulam no colo da gente como se nos conhecesse a vida inteira, né? É muito lindo tudo isso. No final de cada live aqui, eu costumo deixar uma mensagem como agradecimento por vocês terem compartilhado aqui esse momento com vocês. Eu acho que foi legal, assim, porque a gente sabe um pouco da história, né, picada, e agora a gente conseguiu reunir uma turma para contar essa história, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: o amor não precisa de explicações nem de justificativa. Para ele basta existir. Adotar uma criança é isso, é permitir que o amor exista sem regras e nem precedentes. É praticar esse bom sentimento de forma incondicional. Se vocês quiserem deixar uma mensagem agora para a gente finalizar. Eu queria deixar uma coisa que a gente não abordou e que eu acho que é importante. A gente é uma mãe branca, um pai japonês com 3 crianças negras. Não olhem para as pessoas com preconceito. Todos os lugares que a gente vai com os nossos filhos, as pessoas nos medem de cima e embaixo. E a gente quer uma sociedade melhor para os nossos filhos e uma sociedade onde não importe a cor deles. Então, acho que é a mensagem que eu quero deixar. É muito amor, é muito carinho. E que vocês, se gostaram da live, respeitem as pessoas que são negras e que são diferentes de vocês, porque isso é amor. E é isso que eu espero para o mundo dos nossos filhos. A gente, quando nunca recebeu esse olhar, e isso é uma coisa que a gente, uma coisa que a gente precisou se preparar bastante para lidar com o racismo estrutural. E a gente, quando a gente estuda muito isso, a gente vê que realmente quem nunca passou pelo racismo nunca vai entender o que é o racismo. Você tem que se entender no seu lugar de fala. E a partir do momento que a gente começou a vivenciar isso, você vê realmente como é diferente o olhar das pessoas. Então, acho que dentro do momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que faz todo sentido essa mensagem final. E de realmente aceitar as incertezas. Acho que principalmente como projeto de vida mesmo, se você aceita mais as incertezas, você consegue viver mais feliz. Eu acho que é isso. É se permitir. Lindo, maravilhoso, muito obrigada. Vou fechar essa leva de lives aqui, minha número 34, com chave de ouro. Estou muito feliz, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que esteve aqui esses 3 meses me acompanhando. Setembro, projeto novo, coisas novas. Se vocês conhecerem alguém que quer conversar, contar boas histórias, estamos aí abertos para começar a agendar de novo. Espero encontrar vocês em breve, levar as crianças lá em Shangri-La 4. Para quem não sabe, Shangri-La 4, nós somos vizinhos lá no nosso condomínio. Eu vou continuar falando aqui até aparecer a contagem regressiva. Lá tem parquinho, no nosso Shangri-La 4 já tem balança, que o Rô reformou. Agora a gente já aumentou um pouquinho o espaço, vai ter mais espaço para todo mundo brincar, né? Eles levam a próxima oportunidade, se Deus quiser, para eles verem lá o desenho que a Amanda fez, que é uma casa muito feliz, e muito, muito feliz de receber vocês lá da próxima vez, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, beijo nas crianças e até mais. Beijo. Obrigado para todo mundo que ficou aqui com a gente. Tchau. Gente, vai ficar disponível no IGTV e no meu canal do YouTube, Isabel Bossi. Beijo, tchau. Isso, tchau, tchau.